Boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja entre nós. O evangelho de hoje é o capítulo 44, com o título Saber Como Convém, do livro Vinha de Luz, de autoria do Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. O capítulo começa com um trecho do evangelho de Paulo, especificamente a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2. O Paulo nasceu em Tarso da Cilícia pelo ano 10, era judeu, mas também cidadão romano. Como sabemos, foi um perseguidor implacável da jovem igreja cristã, até que, numa viagem a Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu e o derrubou no solo, e a voz de Jesus se manifestou a ele, perguntando-lhe por que o perseguia. Perdeu a visão física, recobrou a visão verdadeira e espiritual, e depois recebeu a visita de Ananias, que, por Jesus impondo as mãos sobre ele, lhe devolveu a visão física. E, em seguida, o batizou. E, a partir desse momento, começou uma nova vida de semeador da palavra do Cristo, se transformou em um dos grandes apóstolos do Evangelho de Jesus. Ele escreveu 13 cartas que entraram no Novo Testamento. Como podemos constatar, em todo o Evangelho de Paulo, a vida do apóstolo é um exemplo vivenciado daquilo que ele pregava e ensinava, e continua ensinando. E não podia ser diferente na nossa lição desta noite. Antes do chamado feito por Jesus às portas de Damasco, Paulo era um eminente estudioso e profundo conhecedor da religião judaica. E por isso, em várias passagens do livro Paulo e Estevão, é referenciado como o doutor da lei. No relato de Emmanuel, na obra citada, percebemos um Paulo muito orgulhoso de seu conhecimento, inchado de vaidade perante a sua posição de futuro líder do Sinédrio, onde a sua inteligência era tida como um penhor de esperança racial. Na sua perseguição à jovem igreja do caminho, as palavras preenchidas de sabedoria proferidas por Estevão fizeram aflorar em Paulo os seus sentimentos mais negativos, pois, no fundo, ele já havia percebido que não sabia como convém saber. No embate unilateral ao qual ele se lançou contra Estevão, contra a jovem igreja do caminho que ele representava, ficou evidente que tinha o seu conhecimento edificado na forma de uma ferramenta preparada para uma boa disputa, para uma boa discussão intelectual, mas não numa ferramenta para mudar a sua vida em direção ao seu aperfeiçoamento espiritual. Qualidade facilmente perceptível nas palavras e ações de Estevão. E a história da sua sofrida, mas linda transformação, de abandono do conhecimento inútil, da humildade em se posicionar como aprendiz permanente dos ensinos do Cristo, ao longo de todo o seu apostolado, deve sempre ser lida e relida no livro citado e no estudo do seu Evangelho. E é exatamente este o tema da mensagem de Paulo no versículo da carta aos Coríntios, citado por Emmanuel. Nele, Paulo nos apresenta as finalidades mais nobres da obtenção do conhecimento, os objetivos verdadeiros a serem atingidos por meio da sua contínua aquisição e deixa claro o horizonte infinito da sua extensão. Conforme explicado na Bíblia dos Peregrinos, a frase, que está lá no versículo, como construída nas suas formas verbais, que foram empregadas para conhecer, podem ser interpretados como sabê-lo perfeitamente ou sabê-lo completamente. Quem assim se enxerga, de fato, ainda não compreendeu o sentido dinâmico do conhecer, que nunca atinge o seu termo. No versículo 1 do capítulo citado, Paulo faz a seguinte afirmação: mas a ciência exata incha, é a caridade que edifica. Quando ele afirma que a ciência incha, não está condenando a ciência ou o conhecimento que ela representa. Ele está nos alertando sobre o seu uso. Não é por acaso que o cerne do Espiritismo, da codificação trazida pelo Consolador Prometido, está edificado na afirmação de que, fora da caridade, não há salvação. O que Paulo estava querendo nos fazer entender é que, segundo os ensinamentos do Evangelho do Cristo, da doutrina espírita também, sem a caridade, a inteligência
o intelecto se desvia do que é importante. No capítulo 15 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título a expressão máxima citada acima, fora da caridade não há salvação, nós somos esclarecidos que o Espiritismo não veio ser somente mais uma filosofia racionalista, um movimento do intelecto. Ele é também um movimento do intelecto, pautado na razão, no bom senso, na lógica, amparado por todos os desdobramentos da ciência, que esclarecem muito o Evangelho e o entendimento, ainda que inicial, das leis universais. Além disso, e mais relevante, define como seu caráter mais importante a necessidade da caridade, que é o exercício do verdadeiro amor, sem o qual a inteligência fica desgovernada. De que adianta o cérebro abastecido de conhecimento sem a luz do coração para guiá-lo na direção do serviço do bem? Essas questões são importantes para que tenhamos a plena consciência da importância do conhecimento, né? O Espiritismo centra-se no raciocínio lógico e no bom senso, mas que seja iluminado pelo amor, pois sem ele nunca há verdade plena. E o amor é o amor que possibilita a razão transcender as limitações do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Concluímos, então, que a doutrina espírita ressalta a importância do conhecimento e nos esclarece que ele representa um potencial de evolução espiritual, um potencial de transformação, mas não é a transformação. Quando temos acesso e recebemos alguma informação e conhecimento, recebemos um convite e um chamado à nossa transformação, como foi muito bem ressaltado pela Nancy na lição da semana passada. Mas algo mais importante precisa ser buscado, e como ressaltado, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade é um deles. No versículo 2 do mesmo capítulo, citado por Emmanuel, na lição que estudamos hoje, o apóstolo, ao afirmar que aquele que julga saber alguma coisa ainda não sabe como deveria saber, quer ressaltar que se o conhecimento que obtemos através do nosso esforço está nos levando a assumir uma postura de orgulho e vaidade, esse conhecimento não está nos auxiliando na busca da sabedoria. Ela, sim, um dos pilares do crescimento espiritual. Precisamos aprender a usar o conhecimento adquirido e, de fato, usá-lo, conforme já ressaltado por Paulo no versículo citado por Emmanuel. Mas, além da caridade, a procura e a obtenção do conhecimento deve ser acompanhada e complementada pela busca da sabedoria. A sabedoria não se resume pelo conhecimento, e sim pela melhor forma em que o processamos em nossas ações. Lembremos que o próprio Emmanuel, no capítulo 36 do livro Pão Nosso, de psicografia também, de Francisco Xavier, nos ensina que as portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa das asas do amor e da sabedoria. A busca da sabedoria requer que tenhamos uma postura humilde diante do próprio conhecimento. A famosa frase atribuída a Sócrates, só sei que nada sei, não significava que o famoso pensador não sabia nada, mas apenas que assumia uma postura vigilante sobre os limites do seu próprio saber. Sócrates definia o sábio como aquele que conhece os limites da própria ignorância. A busca da sabedoria deve nos colocar numa posição de humildade diante do próprio conhecimento, e não o inverso. Devemos nos conscientizar que a vastidão do saber ainda desconhecido supera infinitamente aquele pouco que cada um de nós já conhecemos. A sabedoria reconhece a limitação do seu próprio saber. O legítimo sábio vai sempre adotar uma postura de humildade e prudência, fixando a sua atenção naquilo, não naquilo que já conhece, mas naquilo que lhe falta conhecer. Por mais adiantado que estejamos, e que Paulo estava, espiritualmente falando, ele sabia que tinha dado um largo passo adiante, mas sempre manteve uma posição humilde de servo de Jesus e tinha consciência de que o caminho a ser percorrido até o Criador ainda era longo, pois, matematicamente falando, tendia ao infinito. Por isso,
O discípulo, diante da tarefa de aprendizado e aperfeiçoamento espiritual, deve direcionar o seu esforço para aquilo que lhe falta saber. E, para isso, deve se afastar do orgulho e da vaidade, na qual a aquisição só de conhecimento o pode colocar, inchando o ego e causando a inflamação do seu ser. Pensemos no nosso conhecimento como uma ilha cercada de um oceano a perder de vista em todas as direções. Dobre a área da ilha. Ela continuará cercada de oceanos sem fim em todas as direções, ainda que tenhamos aumentado o seu perímetro. Quanto maior o nosso conhecimento, mais aumentamos a nossa fronteira com o oceano desconhecido, mais vislumbramos o quanto ainda nos falta conhecer. Esta é uma posição sábia. Por isso, no Evangelho do Cristo, sobretudo, a sabedoria, a busca do conhecimento, estará sempre atrelada à humildade, para que não nos percamos no orgulho e na vaidade, que certamente nos posicionará numa situação de grande dificuldade para o nosso desenvolvimento moral. Pois se alguém julga saber alguma coisa, isto é, se orgulha demais do que sabe, se acha especial e pensa que conhece tudo, ainda não entendeu a finalidade do saber. Se reconhece o pouco que sabe, cria o ambiente necessário a continuar a progredir, assume uma atitude prudente perante os mistérios da vida, o que significa que já os reconheceu e aceitou. E, por isso, se coloca numa posição de humildade também perante os seus irmãos de caminhada. Não se crê superior a eles, pelo contrário, quando se coloca numa posição de igualdade e de aprendiz, na qual todos estamos, auxilia aqueles que ignoram algo que já conhecem, para ampará-los e instruí-los e colher os benefícios do aprendizado que isso lhe traz. Certamente, aprende mais que se posiciona a auxiliar do que quem recebe o auxílio. Quem assume a posição de repetir o que sabe, via de regra, terá a humildade e a responsabilidade de se preparar melhor, pois percebe o quanto ainda precisa de conhecimento e sabedoria para auxiliar alguém. O alerta de Paulo e Emmanuel é para que sejamos prudentes com o nosso conhecimento. Como? Desenvolvendo a nossa sabedoria. Como disse Jesus, está registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, glória te dou, ó Pai, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Nessas palavras do Mestre, podemos entender que os ensinamentos espirituais passados no seu Evangelho irão florescer aqueles que se posicionam de forma humilde em relação ao saber, e sempre como aprendizes em relação aos seus ensinamentos. Não importa o quanto já acumulou de conhecimento, o quanto é inteligente, ou quanta sabedoria já conseguiu desenvolver. Esta sempre foi a postura de Paulo. Os sábios entendidos, mencionados pelo Mestre, não se referem a pessoas com alto grau de conhecimento e inteligência, mas, como frisou Sócrates, a como se posicionam diante do que ainda não conhecem. Emmanuel, de forma muito oportuna e sábia, no texto que estudamos hoje, inicialmente começa jogando essa questão para uma escala maior e afirma que a civilização sempre cuida saber excessivamente, mas, em tempo algum, soube ela também saber como convém saber. É por isso que, ainda agora, o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Lembremos que esse livro foi escrito por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier alguns anos após os horrores da Segunda Guerra Mundial. Você hoje certamente estaria escrevendo sobre a tecnologia da informação e como ela pode ser usada de forma errada. Porém, sem deixarmos de lembrar que as máquinas de guerra e agressão ainda hoje, infelizmente, mantêm seu papel de destaque assegurado no desenvolvimento do conhecimento humano. Sabemos que a corrida armamentista, citada por Emmanuel, é considerada uma fomentadora do desenvolvimento do conhecimento
e do desenvolvimento tecnológico. E, como ressaltado no estudo de hoje, uma clara demonstração de como saber de uma forma que não convém, pois esse conhecimento não está sendo usado de forma sábia e a quilômetros de distância da caridade. Por outro lado, temos que reconhecer que grande parte do conhecimento gerado a partir da indústria bélica tem sido direcionado também para o bem e para o benefício do ser humano. A evolução do nosso conhecimento na ciência nuclear, por exemplo, permitiu uma evolução como nunca vista no diagnóstico hospitalar e no tratamento de doenças graves. O agronegócio brasileiro, outro bom exemplo, tão comentado hoje em dia, onde o investimento em ciência que fazemos há muito tempo, nos tornou um exemplo de produtividade agrícola e, consequentemente, de geração de alimento para a humanidade. Mas devemos estar atentos. Todo esse avanço do conhecimento terrestre, mesmo que direcionado ao bem, tem sido usado como Cristo esperaria que nós o utilizássemos? Estamos usando esse conhecimento como devemos usar? Sabemos como convém saber? Conseguimos acabar com a fome do mundo? A distribuição dos alimentos produzidos por essa agricultura do novo século está de fato direcionada para eliminar a fome do planeta, onde ela persiste? Toda a população mundial, nossos irmãos, tem acesso a todos os recursos médicos que o nosso conhecimento científico desenvolveu? Mesmo a difusão de todo esse conhecimento tão importante ao crescimento e ao desenvolvimento do espírito humano está disponível a todos? Evidentemente que fizemos avanços magníficos, mas temos também que assumir que, como humanidade, muito temos a evoluir na utilização do imenso conhecimento que nos foi ofertado pela justiça divina. Percebemos, no exemplo apresentado por Emmanuel, que orgulho, poder, acúmulo de bens materiais e vantagens monetárias ainda definem como o conhecimento é usado e aplicado, e, sem dúvida, mesmo quando ele é desenvolvido para o bem, a sabedoria e a caridade devem também evoluir muito para que todos esses conhecimentos sejam guiados de forma mais eficaz na direção do Evangelho do Cristo. Ao trazer para a esfera individual, Emmanuel direciona para os discípulos do Evangelho as mesmas questões e alerta para o uso com sabedoria do conhecimento, dos ensinamentos do Cristo e da doutrina que obtivermos. Lembra que os aprendizes do Evangelho, já iniciados no conhecimento espiritual, têm maior responsabilidade e devem se posicionar com muita prudência em relação aos irmãos ainda não iniciados, ou com uma visão diferente da nossa. Devemos demover de nossas ações qualquer intenção de impor as nossas crenças aos vizinhos, adotar uma postura de falsa humildade, ser pacientes e respeitar a fé alheia. E, principalmente, trabalhar com afinco, nas mais simples obrigações cotidianas, como nas mais complexas atribuições. Lembremos do alerta de Paulo sobre a necessidade de adotar sempre uma postura de aprendiz. Fica para nós, espíritas, a reflexão, sobretudo no estudo do Evangelho e da doutrina, que nunca venhamos a nos orgulhar sobre o que já possamos ter compreendido. Pelo contrário, que conservemos sempre a postura de humildade e simplicidade. Como disse Allan Kardec, o Espiritismo é um campo imenso que não percorreremos em algumas encarnações, que dirá também o Evangelho, que é a síntese de bilhões de anos de evolução na forma de lições aparentemente singelas, mas de uma riqueza por nós ainda desconhecida. Que busquemos essa sabedoria que não julga saber alguma coisa, mas que vai tendo cada vez mais consciência do quanto ainda falta saber e, por isso, se motivar mais, se inspirar a buscar e esforçar cada vez mais para ampliar os horizontes e, dessa forma, poder melhor servir. No trato com o conhecimento e na sua procura, adotemos sempre uma atitude de humildade e dependência de Deus. Naquela autoanálise que sempre voltamos a mencionar como ferramenta de melhoria, vamos incluir a checagem do conhecimento que obtivemos, e principalmente sobre como o temos interpretado e aplicado. Se ele está nos levando a algo prático,
se eu estou me tornando um cristão melhor, um marido ou uma esposa melhor, um pai ou uma mãe melhor, um filho ou uma filha melhor, um espírita melhor, um trabalhador melhor, um cidadão melhor. Entender as nossas motivações e sempre buscar a educação e melhoria também dos nossos sentimentos. Para finalizar, Emmanuel nos disponibiliza sábios conselhos na sua lição, para que possamos, paralelamente a obter o conhecimento que está ao nosso alcance, revesti-lo com sabedoria e amor. Digamos que é o gabarito da nossa prova. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar, aprendem a ser úteis, usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz, distribuem com todos os dons do Cristo, informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria, erram e não desanimam, acertam e não ficam orgulhosos. E assim vamos cada vez mais saber como convém saber. Graças a Deus.